A gente volta a falar sobre o senador Sérgio Moro, do União Brasil, que avalia que o julgamento no TSE de ontem à noite foi técnico. Enquanto isso, o PT estuda recorrer da decisão do tribunal. De qualquer forma, o PL indica que não vai mais entrar na justiça. O senador Sérgio Moro conversa conosco agora aqui no Jornal Jovem Pan. Senador, boa noite. Muito obrigado mais uma vez pela atenção, pela gentileza. Bem-vindo. Obrigado. Prazer estar aqui falando com a Jovem Pan, Thiago. Obrigado. E ontem assistimos esse julgamento do TSE, que acho que a opinião pública tem sido bastante uniforme na avaliação dele. Foi um julgamento técnico, rigoroso, que apontou ali que aquelas ações eram ações artificiais. Respeitou o voto de quase 2 milhões de paranaenses. Foi uma eleição disputadíssima naquele ano de 2022. E o TSE tomou a decisão certa, na verdade, na esteira do que já havia decidido o TRE do Paraná. O senador, apesar dessa vitória por 7-0, o senhor teme que a sequência do mandato do senhor, que ainda há um longo período de mandato, ainda seja marcada por novos embates na justiça em relação a isso? O senhor acha que essa fatura já está liquidada, mesmo que os partidos recorram? E o senhor acha que o Supremo, nesse caso, não vai dar ganho de causa a qualquer uma das legendas? O julgamento foi muito categórico e em particular, eu destaco aqui o voto do ministro Alexandre Moraes no final, que ele foi muito contundente, inclusive demonstrou até algo que eu vinha repetindo, que era um absurdo, por exemplo, querer me acusar de abuso de poder econômico com base em supostos excessos gastos com segurança. Então, veja, eu fui juiz da Operação Lava Jato, a gente enfrentou criminosos poderosos, depois ministros da Justiça, nós fomos para cima do crime organizado, isolamos as lideranças do PCC em presídios federais e cortamos a comunicação com o mundo externo, sem monitoramento. Foi descoberto no início de 2023 um plano para ataque do PCC da minha família, a minha família. Então, eu sou uma pessoa, infelizmente, exposta, que preciso contar com uma segurança. E você gasta com essa necessidade. E os autores das ações não tiveram a dignidade, né, de deixar isso aí de lado, mas não queriam que eu fosse cassado, entre outros argumentos como esse. E o ministro Moraes foi muito veemente e contundente ao rejeitar esse tipo de argumento. No fundo, o que a gente vê é que essas ações eram tigres de papéis, né, não tinha nenhuma substância, não tinha nada ali concreto. Então, não temo, na verdade, que haja um desdobramento dessas ações. O julgamento, tanto do TRE como do TSE, foram muito sólidos. Agora, senador, o relator no TSE, Floriano Azevedo Marques, sugeriu a possibilidade do MP abrir uma nova investigação para apurar suspeitas de improbidade na campanha. O senhor acha que isso pode acontecer? Eu ouvi ali parte do julgamento, durante um voto dessa extensão, a questão jurídica é o que importa. E o que foi apontado é que não havia prova de nenhuma irregularidade, como não teve. O que eu tive, Thiago, nessa jornada, infelizmente, as campanhas eleitorais, nem todas são íntegras, mas o que nós tivemos de ofertas espúrias, de vender vaga de suplente, de utilizar a Caixa 2, tudo isso foi rejeitado. A ação contra nós baseava-se em gastos que foram registrados, sem qualquer sombra de irregularidade. Senador, agora eu vou trazer os nossos comentaristas para essa nossa conversa, Dora Kramer e Cristiano Vilela. Dora faz a próxima pergunta. Dora. Boa noite, senador. Olha só, queria fazer uma pergunta que não tem a ver com as denúncias. Olha só, não vem com o negócio de juridiquês aqui. Presta atenção. O senhor começou essa sua trajetória na política num ano super difícil. Esse seu primeiro ano de mandato foi super difícil. E, no fim, o senhor saiu-se bem, porque eu sempre digo, o senhor não foi julgado como juiz da Lava Jato nesse processo, né? O julgamento, ele se ateve às questões da denúncia do candidato de 22. Nesse ano, senador, o senhor, que para mim, era um neófito da política, o que a política lhe ensinou? O que o senhor aprendeu nesse ano sobre a atividade política? Dora, agora senador eleito, né? Eu tenho que abandonar mesmo o juridiquês, você está certo. Acho que a vida é um eterno aprendizado em qualquer função.
Como juiz, eu fui treinado, de certa maneira, a ser bastante circunspecto, ser mais fechado. Era até juiz de primeira instância, quando se vai para o segundo grau, né, aí é um colegiado, é um pouco diferente. Então, era natural que eu não tivesse, assim, uma prática muito comunicativa. Na política é diferente, nós temos que conversar. Agora, os meus princípios e meus valores, Dora, permanecem os mesmos. Eu acredito aí que a gente tem que lutar por uma integridade dentro da política. Eu não acredito nessa polarização radical. Eu acho que isso acaba prejudicando uma avaliação racional das políticas públicas. Continuarei sendo oposição a esse governo Lula, porque eu acho que leva o país para o caminho errado, de aumento de impostos e de aumento de gastos das contas públicas, além das políticas públicas estarem muitas vezes desconectadas com as necessidades do cidadão, como, por exemplo, na segurança pública. Mas, claro que a política também é a arte do diálogo, é a prática do diálogo, e nisso eu tenho muito, né, e falo com bastante humildade, claro que é um aprendizado a ser realizado. Mas a vida, como eu disse, é um eterno aprendizado para todos nós. Agora, senador, o senhor chegou a declarar que em 2026 o senhor estará num projeto para derrotar o PT. E claro que os jornalistas que estavam lá na entrevista perguntaram sobre pretensões do senhor, possivelmente ou possibilidade de candidatura à presidência da República, e o senhor negou. Mas eu pergunto, o senhor acha que para 2026 é muito cedo ainda? O senhor acha que é possível que surja um nome, terceira via? O senhor apoiaria só quem fosse mais forte para derrotar o PT? Ou é possível apostar um novo nome para justamente fazer o que o senhor está falando, amenizar esses polos que nós estamos vivendo já há muitos anos? Nós estamos muito longe ainda de 2026 para ter um quadro completo. Eu acredito que o governo Lula vai chegar desgastado, né? A popularidade do presidente ela tem atuado como um meteoro, ela vem caindo a todo momento. Isso é resultado não de má comunicação, mas de má política. O que o governo fez, por exemplo, no início, loteando cargos públicos, atacando a lei das estatais, gastando o que não pode e aí colocando o futuro das novas gerações em risco, isso não se faz. Então, o governo vai se enfraquecendo e tem nomes. Hoje, alguns nomes têm aparecido que são bons nomes. Por exemplo, o meu partido, União Brasil, tem o governador Ronaldo Caiado, que faz uma excelente gestão ali no estado de Goiás, que pode ser um possível candidato. Claro que ainda são anos à frente, isso vai depender da decisão, evidentemente, dele e do partido, mas é um bom nome. Temos aí o próprio governador de São Paulo, o governador Tarcísio, que tem aparecido muito na política nacional, tem se destacado. Temos outros nomes que já estavam aí, como o do governador Zema, então tudo é possível. O que eu disse ali na entrevista é que eu já tive essa oportunidade, fui pré-candidato à presidência, acreditava realmente que nós tínhamos que trabalhar fora da polarização por uma terceira via, então eu não coloco o meu nome mais nisso. Na verdade, o meu plano é focar no mandato do Senado e também me preocupar com o Paraná, né? O Paraná nunca foi governado pelo PT, por isso que é um estado até muito bem desenvolvido, e nós temos que deixar ele dessa maneira, sem que o PT possa ter condições de assumir o governo do Paraná. Na sequência, a pergunta de Cristiano Vilela. Senador, boa noite. Senador, nesses últimos anos, o senhor, desde que saiu da magistratura, o senhor foi ministro da Justiça, senador. Nós tivemos aí agora ontem esse julgamento, que se a gente for traçar um paralelo com o direito penal, pode-se dizer que foi uma decisão mais garantista. Ao longo desses últimos anos, essas passagens na vida pública que o senhor teve, o senhor faz alguma autocrítica com relação ao período onde o senhor foi juiz, especialmente no que se relaciona à Lava Jato? Cristiano, talvez devesse ter sido um juiz mais rigoroso na Lava Jato, porque a roubalheira foi muito grande naquele período. Eu tenho um grande orgulho do trabalho que a gente fez na Lava Jato. Foram 4 anos, o Brasil tem uma tradição, infelizmente, de impunidade da grande corrupção, e foram 4 anos no qual, num esforço institucional, não foi só meu individual, a lei acabou valendo. Hoje a gente vê um revisionismo, que é até natural, dentro do contexto do governo Lula, mas leva o país por um caminho errado, a meu ver. Nós temos que voltar a prevenir e combater a corrupção, porque isso implica em desvio de dinheiro público,
isso gera ineficiência das políticas de Estado. No Senado aqui, hoje eu estou muito focado, primeiro, em fazer oposição às políticas econômicas que, a meu ver, não são boas para o país, e dois, também trabalhar muito com o tema de segurança pública, porque vejo que existe um espaço político importante e uma demanda relevante das pessoas por ter mais segurança, né? A elevação do sentimento de insegurança, da criminalidade, o crescimento dessas organizações criminais, ela é visível. Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ter uma mexicanização do Brasil. Gostaria de estar mais envolvido na pauta anticorrupção no mundo legislativo, mas o ambiente político do governo Lula dificulta muito essa pauta nesse momento. Então, não vejo assim um arrependimento. É claro que não vou dizer que todas as decisões foram sempre 100% corretas. A gente vê retrospectivamente que outras informações, se tivéssemos outras informações, talvez seguiríamos outro caminho, mas eu sempre agi com aquela pretensão de fazer a coisa certa e creio que acertei na quase totalidade dos casos, na grande maioria dos casos. Agora, a gente tem que ter humildade sempre de estar aprendendo coisas novas. Senador, mais uma colocação. Depois desse julgamento, o senhor acha que a passagem do senhor pela política ganha uma sobrevida ou agora é uma constante sem prazo de validade? Eu nunca... Para mim é muito recente esse ingresso na política. Eu quero defender aqui aquilo que eu acredito, né, de buscar, que acho que é a grande maioria do pensamento de quem entra na política, de lutar por um país melhor. Às vezes a política é um pouco complicada e esses caminhos às vezes são perdidos, mas eu quero me manter nesse ideal. Agora, nunca digo que foi uma aspiração desde criança de ser um político. Assumi esse mandato, fiquei muito honrado com o voto de quase 2 milhões de paranaenses, que foram preservados, com base na lei, né? Com base na lei, ontem, pelo TSE, e pretendo continuar nesse caminho. Não tenho, assim, uma pretensão de viver sempre da política, necessariamente. Talvez no futuro volte ao setor privado, a trabalhar no setor privado, que também oferece seus desafios. Senador Sérgio Moro, do União Brasil, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista à Jovem Pan. Até a próxima. Um abraço. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e tenham todos aí uma boa noite.